Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo nessa segunda temporada de 2024 do nosso Sabadinho Podcast, direto aqui do Estúdio R Vídeos. Muito obrigado a você que já é um assinante aqui do nosso canal. Para você que está chegando agora, aproveita, se inscreva no canal, acione o sininho, porque aqui você já sabe, sempre teremos novidades para você. Bom, nessa temporada a gente passa a conversar já com os candidatos mesmo de fato e de direito para essas eleições de 2024. E comigo aqui, o nosso primeiro convidado do nosso Sabadinho Podcast é exatamente o Antônio Peixoto, né? Como é conhecido já em toda Manaus e em boa parte também do estado do Amazonas. Peixoto, seja bem-vindo. Sabadinho, primeiramente agradecer, né, o espaço e dizer da honra que está aqui e que ser o primeiro seja realmente um prenúncio, né, de um futuro bom. Né, por ser o primeiro, isso é importante. E estou aqui à disposição, né, de debater as nossas propostas, né, o que eu já fiz enquanto vereador, da minha vida pública também antes de ser vereador, e estou aqui à disposição. Bom, muito honrado, muito obrigado. Eu que agradeço aí você estar aqui conosco, e a gente pode falar o seguinte: a gente sempre, quando tem um nosso convidado, que é a primeira vez aqui, a gente gosta de conhecer também a pessoa, né? Não apenas o concorrente, o candidato, mas a pessoa do Antônio Peixoto, o Peixoto. Aí eu começo pelo início, como a gente costuma dizer, né? Quem é o Antônio Peixoto, rapaz? Onde você nasceu? Papai, mamãe? Fala um pouco aí da tua família, pra gente conhecer um pouco mais aí da tua história. Bem resumidamente, nasci no Rio de Janeiro, chego aqui em Manaus em 87, com 10 anos de idade, já quase para fazer 11 anos, meu pai militar da Marinha, né, a gente sai transferido lá do Rio de Janeiro e ele vai morar para Itacoatiara, nosso interior aqui. E eu fiquei morando aqui em Manaus, estudei no Colégio Militar, né, na quinta série, ali no ano de 87. Depois, um tempo, eu vou estudar em Itacoatiara, estudo na Escola Estadual Coronel Cruz, né, então eu fiquei lá em Itacoatiara, a minha família, de 87 a 90, e em 90 a gente fixa a residência aqui em Manaus, e estou aqui em Manaus desde 87, já tem ali mais de 30 anos ali, 37 anos já. Bom, então a gente pode se dizer também, a gente ficou fazendo aqui uma pesquisa aqui, olha, vou bater um papo, vou entrevistar o Peixoto, aí conhecendo um pouco dessa sua e da sua família estadia na nossa querida cidade aqui próxima, Itacoatiara. O Peixoto é um nome conhecido em Itacoatiara, tanto pela sua família como também de outra família de político, né? Sim. E aí teve aquela história lá, uma confusão de que as pessoas lá em um certo momento político, houve eleição, e o povo começou a parabenizar o teu pai achando que ele tinha ganho para vereador, foi mais ou menos isso? Olha, realmente isso é um fato, né? Isso aconteceu e é curioso, porque assim, meu pai era conhecido como o comandante Peixoto, capitão Peixoto, por ser da Marinha. Sim. E naquela época teve uma eleição para vereador, onde naquela época, acho que foi a primeira eleição do então Antônio Peixoto. Que chegou a ser prefeito depois, também, né? Sim. Virou prefeito. Então, quando o Peixoto, que depois virou prefeito, ele se elegeu vereador, as pessoas iam lá na capitania parabenizar meu pai, dizendo: poxa, comandante, eu votei no senhor para vereador, parabéns. Aí meu pai falou: mas eu não fui nem candidato, né? Mas pelo mesmo nome e sobrenome, Antônio Peixoto, houve essa confusão e esse fato é curioso. Pô, interessante. Pô, esqueci de perguntar, você estava falando que você veio do Rio de Janeiro, veio para cá ainda criança, aos 10 anos de idade. Você hoje é casado, tem filhos? Sim, casado, tenho filhos. A minha esposa é de Itacoatiara, mas eu não a conheci em Itacoatiara, eu conheci aqui em Manaus. Olha, né? Só, rapaz. Meus filhos amazonenses, né? Manauaras. E, assim, sou feliz, graças a Deus, né? Porque, assim, quando a gente fala do político, né, a gente só vê a pessoa jurídica, vamos assim dizer, mas nós somos seres humanos, né? Claro. Antes de eu ter virado vereador, né, ter sido eleito vereador, eu me elegi com 44 anos de idade, então a gente tem uma história antes de ser vereador. E é interessante trazer um pouco dessa história da nossa vida, porque traz aquela suavidade, ameniza um pouco aquela imagem do político, né? Sim. Que a gente tem na nossa sociedade. A questão de estudo, né? Você estudou então, chegou com os 10 anos, veio para o Amazonas, Itacoatiara, lá você estudou também, claro. Estudei aqui em Manaus, no Colégio Militar. Lá você não chegou a estudar? Depois estudei no Coronel Cruz, Itacoatiara. Sim, você falou no início. Né, um ano só, porque eu cheguei com 10 anos de idade e minha família morava em Itacoatiara, eu morava aqui em Manaus. Por 2 anos estudei no Colégio Militar, só que para mim essa adaptação foi muito ruim, porque eu era muito pequeno.
E aquela separação da família foi assim realmente para mim, né? difícil. Aí Sim. no último ano que meu pai morou lá em Itacoatiara, eu fui estudar lá no Coronel Cruz. Aí depois eu volto, chego aqui de volta, eu estudo no CIEC. Então fui aluno do CIEC por muito tempo. E em 91, por um ano, ou foi 92, por um ano eu estudei no IBA, né? E na época, tanto do IBA quanto do CIEC, eu fiz parte das seleções de vôlei, das seleções de futebol de salão, de judô, que na época eu praticava bastante esporte, enquanto, né, na época de adolescência. E aí depois terminei o colégio, fiz faculdade, hoje eu tenho 2 graduações, uma em administração de empresas, outra na parte de engenharia. E em 2001, né, fiz o concurso para a Polícia Civil, mas assim, antes disso, eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade. Na hora que eu completei 18 anos, eu falei, eu quero ter o meu dinheiro. Já era a minha próxima pergunta mesmo. Você começou a trabalhar bem cedo, né? Comecei 18 a trabalhar anos, com 18 terminando anos. os estudos eu ali. Eu queria trabalhar antes, mas eu estava estudando, né? Aquela coisa toda de terminar os estudos. Terminei os estudos, imediatamente já fui procurar emprego. Naquela época eu procurava emprego nos classificados do Jornal da Crítica, dos classificados, né? E aquele de domingo, hein? Era então tinha um nome lá que eu achava interessante, por criança, ali adolescente, eu não tenho mínimo ideia, eu achava um nome bonito, Office Boy. Office Boy. Que nome era aquele? Rapaz, acho que eu vou crescer esse negócio aqui. Aí eu fiz um curso de computação lá no CIEC, lá no Amazonas Shopping, e um dos instrutores trabalhava no Amazonas Shopping e me fez um convite para trabalhar na parte de processamento de dados, tecnologia da informação. Então eu trabalhei no condomínio do Amazonas Shopping, na parte gerencial. Não foi em loja, não foi na parte de loja. Foi na parte administrativa, lá no condomínio do Amazonas Shopping, que eram gestores do shopping, né? Trabalhei lá na parte de informática, porque era o meu curso que eu tinha feito. E aí depois fiz a faculdade, concluí a faculdade. Amazonas Shopping, primeiro shopping do acho que foi inaugurado em 91 aqui, né? Por aí. Aí eu fiz faculdade de administração, depois faculdade de engenharia. Antes de fazer a faculdade de engenharia, terminei a graduação em administração, fiz pós-graduação. Depois disso já comecei a dar aula na FAMETRO, fui professor universitário por 8 anos, de 2005 até 2013, 8 anos professor lá da FAMETRO, para o curso de administração. Foi uma experiência fantástica, realmente um grande aprendizado. Essa troca com os alunos é uma coisa extraordinária. Você aprende ensinando, né? É exatamente isso. Ser professor é ótimo porque você aprende muito mais do que você transmite. Você é um autoconhecimento, né? Um estudo muito grande, uma atualização muito grande. Antes disso, em 2001, eu fiz o concurso para a Polícia Civil, né? Então eu sou hoje investigador de carreira. Antes disso também eu trabalhei na Petrobras, uma prestadora de serviços da Petrobras. Eu trabalhava lá em Coari. Aquele auge ali trabalhava em Petrobras. Exatamente, lá que tinha Urucu, né? Sim. Que era onde fazia a extração alguma coisa do petróleo. Tessol. Eu trabalhei no Tessol. O Tessol é uma abreviação que é o Terminal de Solimões. Trabalhei lá. Aquele quinzenal, 2 lá, 2 aqui? Era 14 dias lá, 14 dias aqui. A gente chamava que trabalhava embarcado. E aí a gente pegava um ATR da Total Linhas Aéreas, chegava em Coari, depois de Coari já pegava a embarcação e ia, demorava ali não sei quantos minutos, 1 hora para chegar até o Tessol, Terminal de Solimões, e trabalhava lá na parte administrativa, né, fazendo o abastecimento de óleo cru, de petróleo e de GLP. Isso em 2001, antes de entrar na Polícia Civil, né? Aí entrei na Polícia Civil, fiquei assim, de maneira ininterrupta até 2012, né? Trabalhei no FERA por 11 anos, no Grupo FERA. E por conta dessa minha formação, naquela época eu já estava aula, já era formado, pós-graduado na parte de gestão, recebi um convite para trabalhar na gestão do prefeito Arthur. Mas deixa eu aproveitar aqui então, essa questão da Polícia Civil. Você entrou concursado na Polícia Civil? Concursado. Fez o concurso. O que te levou para a Polícia Civil? Imaginou assim, eu quero ser policial agora. Olha que você já tinha passado por muitas coisas já, né? Foi interessante. Não foi nada planejado, né? O concurso abriu e era para nível médio. Eu falei assim, rapaz, eu vou me testar, né, para ver se eu tenho condições de passar no concurso. Polícia Civil. Né? Exatamente. Seria e aí eu fiz agente investigativo? Como é? Investigador. Investigador, na né? Época, tinha outra... Foi interessante que teve concurso na minha época para investigador, para escrivão, delegado. Isso.
acho que teve para perito e comissário. Ainda tinha o comissário, depois o comissário acho que foi extinto aqui no nosso estado, mas ainda teve em 2001 concurso para comissário também, mas eu fiz para investigador. Investigador. Passou. Passei, aí Tchau, Petrobras. Exatamente. Fiz o curso de formação e fiz trabalhei inicialmente ali no 5º DP, que ficava no Santo Antônio, ali Santo Antônio, Santo Antônio, Glória, São Raimundo, Vila da Prata, São Jorge, aquela área toda, mas também fazendo um estágio lá no Fera, né? E então eu tirava plantão tanto no 5º DP quanto trabalhava no Fera. E aí depois eu já saí do 5º DP, já fui lotado diretamente lá no Fera e fiquei por 11 anos, até 2013. Como investigador. Investigador, Como é que é a vida aí, rapaz? Porque você pode falar assim, a questão do investigador, porque acontece um crime, tem que ter, até aconteceu um crime, um roubo, enfim, aconteceu lá algo ilícito, ilegal, e aí vocês têm essa missão de literalmente solucionar o caso, né? Ou seja... O investigador, sim, inclusive o próprio nome é justamente isso, de você investigar, né, a autoria, né, dos crimes cometidos, dos delitos cometidos, para que a gente possa elucidar, né, e angariar provas para levar para a justiça. A Polícia Civil, ela tem a figura do inquérito, e aí nesse inquérito você vai investigar para buscar provas, os indícios, a materialidade, instruir o processo e mandar para a justiça para que a justiça possa julgar a pessoa ali, né, que está sendo processada. E foi interessante porque durante esse tempo a gente fez várias missões, né? Teve uma missão interessante em 2003, que teve um assalto ao Banco do Brasil de Maués, famosíssimo. Sim. Que naquela época, acho que foi no dia 5 de novembro de 2003, já no finalzinho do ano, 5 de dezembro. Porque como eu fui para lá, eu quase passo o Natal lá, que isso me gravou muito, né? Foi muito marcante. E teve um festival de verão, e aí teve um assalto ao Banco do Brasil. Naquela época, um policial civil foi atingido e morreu para chegar para Manaus, quando eu fui socorrido, né? O Carlos Átila, depois ele foi homenageado lá na Polícia Civil. E os criminosos, eles fugiram para o mato e a gente foi acionado, a gente estava aqui em Manaus, foi direto para Maués e continuou fazendo a perseguição das pessoas e ficamos lá por vários dias, né? Então é só uma missão, entre tantas outras que a gente fez, né, de combate à criminalidade. E em 2013 eu já recebi esse convite para trabalhar na prefeitura, foi quando, muito embora eu já tivesse sido um servidor público há 11, 12 anos, né? O que me fez realmente me deixar mais próximo da sociedade foi trabalhar na prefeitura. Essa relação com os comunitários, com as pessoas, ela é muito legal, porque eu cheguei a ser subsecretário de infraestrutura do município. Certo. Então eu trabalhava gerenciando os distritos de obras, aquela questão de tapa-buraco, manutenção de pontes, redes de drenagem. Essa é a gestão do então prefeito Arthur. Isso, certo. Ele foi eleito em 2012, mas assumiu em 2013. Sim. Né? Sim, no primeiro mandato aqui. Então eu fiz parte logo no comecinho da gestão dele. E a gente trabalhou naqueles recapeamentos noturnos, que era um ano antes da Copa. A gente teve que preparar a cidade para receber os turistas, que teve o famoso quadrilátero da Copa, que a gente teve que asfaltar as principais ruas, né, onde iriam passar ali as delegações da FIFA, dos jogadores, uma rota turística que foi elaborada lá pelos organizadores. Então toda aquela parte teve que ser recapeada. Então recapeamos diversas ruas, entre Constantino, Djalma, Torquato Tapajós, ruas do centro, né, diversas ruas ali, entre aquela parte ali muito próximo da arena. Então, isso me aproximou muito das pessoas, porque eu achava interessante, Sabadinho, que um comunitário, um morador, ia lá na Seminf, né, às vezes fazia uma cota entre os moradores para pegar um ônibus para chegar lá e sair, às vezes, de uma zona rural, não tinha nem tomado café, uma coisa extraordinária. E a pessoa chegava lá, às vezes era um senhor ou uma senhora cansado do sol, aí a gente chegava, dava um cafezinho, uma água, sabe, uma coisa assim bem acolhedora, porque aí a pessoa falava assim, olha, secretário, a minha casa, onde eu moro, o meu ramal está com dificuldade porque eu sou produtora, eu crio galinha, eu produzo ovos, a minha hortaliça, e eu estou perdendo a minha produção porque eu não consigo sair de lá, porque quando chove é muita lama, e aí quando não chove, aí faz muito sol, é muita poeira, e aí tem problema com o ônibus escolar. Aí eu falava assim, não senhora, eu vou lá com a senhora,
Eles achavam aquilo estranho, o senhor vai lá? Eu falei, vou. Mas o senhor vai lá? Eu falei, mãe, eu não tenho que ir lá, não é a minha obrigação, eu não... Pô, pra eles era uma utopia, né? Não, Tem um secretário lá, mas não era, de fato. Esse secretário tá E aí eu querendo me falava assim, enrolar. então vamos fazer o seguinte, a senhora já vai comigo, já pega uma carona, aí eu vou pra lá e tal. Eles... E a gente criou um vínculo com essas pessoas da zona rural, dos ramais, muito grande. E foi uma experiência maravilhosa porque eu conheci pessoas incríveis, pessoas que sempre sonhavam, esperavam por dias melhores, né? Que não eram simplesmente sitiantes, né? Que tinham um sítio ali, eram pessoas que eram moradoras daquela área realmente, né? Que tinham o seu pedaço de terra, que ali cultivavam as suas hortaliças para vender um pouco ali nas feiras e tal. Isso foi uma experiência maravilhosa, cara, maravilhosa. Foi mais ou menos esse teu convívio de você estar ali em loco, você vendo as comunidades, você vendo a rua lá daquele morador, indo no bairro, indo naquela comunidade que é um pouco mais distante. Esse teu convívio foi o que te levou assim, dizer assim, poxa, eu acho que se eu estiver no parlamento eu posso fazer mais. Foi mais ou menos isso? Foi um pouquinho porque antes. Você já foi um candidato antes, né? Exato, isso, mas assim, o que me levou foi justamente isso. Eu não tinha nem entrado na prefeitura ainda, mas eu já tinha sido candidato em 2012. 2012. Pelo PPS, sim, na época que era o partido do Issa, que era candidato a vice-prefeito do Arthur, que depois eles foram eleitos. Isso, né? Exatamente. Porque eu já era professor, isso em 2012, já era professor há 7 anos ali, e achava que, sabe, a gente poderia colaborar por conta da minha formação acadêmica, aquela coisa toda. Mas foi quando eu realmente tive essa experiência na prefeitura de você... naquela época não, até hoje, eu andei em todos os bairros da cidade de Manaus. Eu conheço todos os bairros, todos os conjuntos, todas as comunidades, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Você é aquele candidato hoje que se botar o Peixoto em qualquer lugar, meu amigo, não precisa de GPS, que as pessoas não me conheciam em 2012, né? Eu participei de um podcast... um entrevistador perguntou, Peixoto, você conhece a Zona Leste de Manaus? Porque a professora universitária, policial civil, aquela coisa... Achava que você era só... Aí eu falei, você quer que eu enumere então? Começando do Coroado, aí eu comecei a enumerar Coroado 1, 2, 3, Ouro Verde, né? Aí quando você vira pra cá, tem São José dos Campos, Perfeito. São José 1, 2, eu comecei a enumerar. Aí depois que você passa da Grande Circular, né? Aí você tem o Armando Mendes, aí você tem a comunidade da Sharp, e aí tem Zumbi 1, 2, 3, aí passa pra cá. Eu comecei a falar Castanheira, Conjunto Castanheira, aí você, Nova Floresta, Gilberto Mestrinho, eu comecei a falar para as pessoas... Aí eu fui enumerando, ele falou assim, poxa, você conhece bem. Eu conheci, eu não andei em todas as ruas, porque Manaus tem mais de 17 mil ruas. Humanamente possível. Então, em cada rua, eu não posso te afirmar, porque seria mentiroso, que eu andei em todas as ruas, porque isso não é verdade. Mas em todos os bairros, conjuntos, comunidades, naquela época eram mais de 435 conjuntos, comunidades e bairros, eu andei em todos, né? Desde aqueles que já estavam estabelecidos, bairros já bem consolidados, quanto aquelas áreas de ocupação irregular, que são as invasões. Conheci todas, absolutamente todas, andava, porque tinha as demandas e as pessoas chegavam lá em mim. E foi legal, porque à medida que a gente começou a atender isso gerou... Parece que entre as lideranças, falou assim, poxa, tem um camarada lá na CEMIF que você pode ir lá, que ele vai resolver. E aí a gente resolvia muita coisa, porque assim, se eu sou um servidor, eu tenho que servir. Né? Nada daquilo era meu, aquele recurso era da prefeitura, não era meu, era da população. Eu estava devolvendo para a população, né, em termos de serviços, né? Tudo aquilo que ela já tinha dado para a prefeitura em tributos, em impostos. Então o que a gente fez de reforma de ponte, o que a gente asfaltou de rua, tapou buraco, fez drenagem, foi uma coisa assim extraordinária. E isso foi até 2018, né? 2013 até 2018. Então isso me aproximou demais. Eu me senti muito útil. Sabe aquele negócio que você se sentiu útil? Agora, que fez bem pra gente? Aproveitar aqui, por exemplo, você que andou tanto na zona urbana como também na zona rural. Você viu as grandes dificuldades que existem já aqui mesmo, né, na cidade. Agora imagina isso na zona rural, digamos assim, né, nas comunidades. É bem mais difícil. Você sentiu aqui. Sabadinho, né? Olha só. A gente acha que, por exemplo, quando você sai do Porto de Manaus até ali a BR-74, onde tem a barreira, ali no Lago Azul, a gente acha que Manaus termina ali. Ali é a fronteira da zona urbana. A zona urbana de Manaus, ela é 7% de todo o território do município de Manaus. É como se esse copo aqui
fosse a cidade de Manaus. E todo esse tapete aqui em cima fosse o município de Manaus, que tudo isso aqui é zona rural. E aqui vive mais de 100 mil pessoas, famílias. Aí você tem a zona rural terrestre, que vai pela BR-174 e a M010, então até a fronteira com Rio Preto da Eva, até a fronteira com Presidente Figueiredo, pela estrada. Mas quando você sai da Marina do Davi e vai subindo o Rio Negro, né? Você vê todas as comunidades do lado direito aqui subindo, desde a Marina do Davi que você atravessa, tem a comunidade do Livramento, Nossa Senhora de Fátima, Abelha, Abelhinha, Julião, Pagodão, do Chita, comunidade, meu Deus do céu, aqui, Terra Preta, Monte Sinai, Santa Maria, comunidade do Jaraqui, do Jaraquizinho, comunidade do Três Unidos, que é uma comunidade do povo Cambeba, é todo Manaus. E tem umas, hein, que quando você desce da lanchinha ou do barco, você olha então, lá. Terra Preta, essa imagem é icônica. Quando tá na vazante, tá na seca, meu menino, tem uma escadaria lá na Terra Preta, que lá tem inclusive um artesanato indígena muito forte. Né? E isso só no Rio Negro. E quando você desce e você vai para o Rio Amazonas, também todas as comunidades ali do Bom Sucesso, toda a comunidade que você chega até Rio Preto da Eva, ali pelo Rio Solimões, tudo é Manaus. Então, se já aqui em Manaus a gente já tem muita dificuldade, às vezes, de você ter algum tipo de acesso dos serviços básicos, educação, saúde, essa infraestrutura, você imagina como que é isso na zona rural. Né? Então, realmente, é um desafio muito grande. Você ser um parlamentar é um desafio muito grande, você ser do executivo é um desafio muito grande, porque você tem uma responsabilidade no executivo de pegar o recurso, gerenciar aquilo da melhor maneira possível, né, dentro dos princípios da administração pública, da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Você tem que ser eficiente o máximo que você puder para que você possa devolver aquela prestação de serviço, e a ideia que se tem é que nada tá bom. Se você perguntar assim, como é que tá, não são só os números, tá? Sim. Você perguntar, e aí, como é que tá a saúde? Aí todo mundo confunde as coisas, né? E aí fala assim, não, a saúde tá ruim, a educação tá ruim, não sei o que lá, tá tudo ruim, né? Então, assim, parece que nunca está bom. A sensação que nós temos da prestação do serviço público para a sociedade, ela não é bem avaliada, né? Agora, é claro que nós temos um contraponto, que são os indicadores, né, que podem mostrar o que uma gestão tem feito. E aí realmente porque aí você tira da avaliação subjetiva, daquela percepção de opinião, para uma percepção mais objetiva, com os indicadores, mostrando que antes você tinha uma educação, algo real, você estava na 20ª posição, agora você está na 5ª posição. E quem diz esses números não é você, quem está dizendo é o Ministério da Educação. Então são números, indicadores que não tem como refutar, né? Então tem as melhorias, né? Então esse desafio de ser um gestor público, no caso do executivo, é muito grande. E por outro lado, do legislativo, né, que eu pleiteio uma vaga para vereador, é muito grande. Eu tive 3 anos e 3 meses enquanto vereador. Você aprovar uma lei não é fácil. Eu apresentei só de projeto de lei, assim, quase 100 de projeto de lei, fora os requerimentos, fora as indicações, que já passaram assim 1000 tranquilamente, os ofícios, cobrando. Mas só de projeto de lei, quem te apresentou foi mais de 50. E eu consegui aprovar 13. Né? Ainda assim, eu fui o vereador com mais leis aprovadas. Nessa 18ª legislatura, que termina agora esse ano, não teve ali dos vereadores eleitos que teve mais leis aprovadas do que eu, né? E ainda assim eu achei que foi pouco, porque eu apresentei muito mais e aprovei pouco, né? Então, assim, o processo legislativo de aprovar uma lei não é fácil. Não é fácil, porque você tem que negociar. A própria política diz que a política é a arte do convencimento, né? Ou seja, lá são 41, né? Manaus, 41 parlamentares. Então, Peixoto tem uma ideia aqui do projeto e tudo. Olha, isso aqui a gente vai beneficiar essa comunidade, vamos aqui. Aí você tem que convencer os outros parlamentares também, os teus pares também, de embarcarem. Aí tem aquela questão também que pode haver, a questão dos ciúmes também, né? Mas aí a gente vai estar ajudando o Peixoto, ele vai crescer e você como parlamentar, como vereador, o que a gente pode citar assim? Pô, Peixoto passou quase 4 anos como vereador. O que você poderia citar, dizer assim, olha, eu posso me orgulhar em dizer que nesses quase 4 anos como vereador eu pude fazer isso pela cidade de Manaus? Graças a Deus eu me orgulho de tudo que eu fiz, tá? Principalmente da minha produção parlamentar. Eu acredito que dessas 13 leis, eu vou tirar uma que eu acho que é muito importante. Eu fui o autor do texto base da lei do 5G
o 5G, Sim, tecnologia de informática, né? Isso foi aprovado em 2022, quando teve o leilão do 5G nacionalmente, Manaus estava fora de receber essa tecnologia, porque não tinha uma lei aqui no município que pudesse permitir isso, que tivesse aderência, que tivesse em conforme com a Lei Geral das Antenas, que é a LGA, E que é uma lei federal. Tudo, né? Tinha prazo para tudo isso. Quando eu vi uma reportagem do Estadão e daquele jornal Valor Econômico, que Manaus era uma das capitais que estava fora, eu imediatamente procurei a minha equipe e falei assim, gente, vamos apresentar esse texto base, vamos discutir isso lá na Câmara para apresentar para a Prefeitura para que Manaus esteja apta, porque a gente estava até então fora de receber o 5G. Então apresentei o texto base, esse texto ele foi discutido com a Prefeitura, discutido com as operadoras, discutido com as empresas das antenas, porque a operadora é uma coisa, quem tem a antena é outra coisa, né? A antena das torres é outra coisa. Então chamamos todo mundo, discutimos isso dentro lá do parlamento e um pouco tempo depois isso virou uma mensagem do executivo, né? Já uma lei que inclusive a Abrintel, que é a Associação Brasileira de Telecomunicações, né? Manaus recebeu o prêmio nacional como cidade amiga do 5G, de uma lei inovadora, tanto na parte de autorização, na parte de instalação, na parte de licenciamento. Manaus foi assim uma das leis de vanguarda. Aí eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui o autor do texto base que iniciou tudo isso, né? Então, assim, da minha atuação parlamentar, eu posso citar essa como uma das grandes leis que eu fiz, mas eu tenho lei para a causa autista, eu tenho lei para a proteção da criança e do adolescente, eu tenho lei de transparência, anticorrupção, eu tenho lei que visa proteger o trabalhador, né, do município, eu tenho lei que é relacionada ao esporte, que reconhece o paradesporto, eu tenho lei que valoriza o empreendedorismo. Quando eu estive lá na Terra Preta, nessa comunidade indígena, sabe, eu perguntei para eles se eles tinham algum fomento, algum benefício do Estado. Eles não tinham, então a gente criou uma lei que cria a Semana do Artesanato e a Semana do Artesanato Rural, que é na semana do dia 14 de março. Depois de que foi aprovado, 4.000 artesãos foram cadastrados, puderam ter uma bolsa empreendedora, né, quando teve aquela questão ali da pandemia. Então foi algo assim muito legal, né? Então, do ponto de vista de produção parlamentar, eu acredito que eu fui muito útil, né? Então isso me traz muito orgulho, porque se eu tenho aqui como missão produzir leis, fazer leis, que são leis que tragam benefícios, que melhorem a nossa vida em sociedade. Né? Porque assim, o Brasil é o país das leis. Tem lei para quase tudo. Você mesmo imagina, não existe uma lei. Não, o que a gente não tem é uma aplicação adequada dessa lei. Né? Mas ainda assim a gente ainda carece de algumas leis. O direito ele é algo dinâmico. Tem leis que ainda precisam ser implementadas porque o direito não versou sobre isso. Por exemplo, a lei sobre internet, lei sobre questões animais, algo novo, questões sobre processamento de dados. Então essas questões sociais novas, tudo vai precisar de uma regulamentação, né, de uma legislação que possa trazer um balizamento ali na conduta da sociedade. Então a gente ainda tem muito que avançar. Eu estava analisando agora, você estava falando sobre a questão das comunidades, estava falando da questão do acesso, ou seja, a gente fala sobre mobilidade, fala sobre a questão do emprego. Você conseguiu colocar vários assuntos, vários temas em uma só conversa aqui. Porque é muito normal também, a gente sabe que hoje muitos políticos têm... Cada um defende tipo uma bandeira, né? Existe aquele que é da saúde, e tudo é louvável, claro, né? A gente sabe que a gente tem que melhorar. Mas a gente sabe que o político em si, ou seja, o parlamentar em si, ele passa a legislar para toda a cidade, né? Então, exatamente. É para quem é da saúde, para quem é da educação, é para quem é do meio ambiente, tem que trabalhar para todos, né? É fazer algo que seja bom para a maioria, né? Ou seja, que possa beneficiar a maioria. E falando agora nessa questão da Câmara de 41 vereadores, em média, cada legislação há uma mudança ali de 40, Manaus já chegou a ter até quase 60% de mudança, né? De parlamentares. Nessa agora para 2024, você que já esteve lá dentro, você sabe muito bem como é que funcionam as coisas. Muitos políticos que eu tenho a honra de entrevistar, eles sempre falam, olha, às vezes se reeleger
pode ser até mais difícil, porque você já foi lá, aí a pessoa olha assim, o outro diz, não, esse aqui está trabalhando, esse está começando pela primeira vez, merece uma oportunidade. Como é que você analisa o cenário assim da eleição para 2024 agora? Historicamente, estatisticamente, a cada eleição há uma renovação ali em torno de 50%. Beira 50%, né? Isso é histórico. É. E aí nessa avaliação de que a pessoa merece voltar ou não, já tem um viés diferente, né, de estratégia. Não é exatamente uma avaliação do povo, que se ele teve voto ou não suficiente para voltar. É o que é mostrado? Não é isso. É uma questão realmente de escolha partidária. Por quê? Quando fui eleito vereador, eu fui eleito com 2.450 votos. Porque eu fui o vereador mais votado do meu partido. Na legenda, o meu partido atingiu o coeficiente eleitoral. Né? É uma questão de estratégia exatamente, também, né? Nesse coeficiente eleitoral, o partido teve direito a fazer um vereador. Né? E eu, como atingi os 10% exigido pela legislação, então eu estava apto para ocupar aquela vaga. Isso. Então eu fui eleito. Mas teve gente em outros partidos que teve 5 mil votos, 5 mil e não entrou, 6 mil votos e não entrou. Então, o fato da pessoa não voltar, não é que quer dizer que o povo não quis que ela voltasse. E muito isso. Né? Que o povo não quis que a pessoa voltasse ou porque ela não teve voto. Não. Foi por uma estratégia partidária. Isso vai acontecer esse ano também. Sempre acontece. Sempre acontece. Nessa janela partidária, muita gente mudou de partido. A regra eleitoral também mudou. Hoje, os partidos só vão poder disponibilizar a quantidade de cadeiras de vereadores daquele município mais uma vaga. Então nós somos 41 vereadores, mais uma 42. Cada partido só vai poder disponibilizar 42 candidatos, né? E aí os partidos eles vão ali montando as suas coligações. É um xadrez, né? É o xadrez ali. Que tem um nome que me fugiu aqui agora, quando usou. Alguns coligam e outros não, né? Outros vão. Tem um nome agora que. Federação? Federação, isso, federação. Então tem a federação. E aí, dependendo da federação que você está, às vezes você está numa chapa muito forte, e aí você precisa de ter uma votação extraordinária. E aí isso pode te prejudicar, porque como todo mundo vai fazer força para ter voto, o que sobra em um, falta em outro, né? Porque não tem voto para todo mundo. A gente conversa muito nos bastidores sobre isso, as pessoas, não, mas o fulano ele é muito conhecido, ele vai bombar de voto, aquela coisa toda. Mas às vezes ele é um bom candidato, digamos assim, no termo de votos, né? Ele é um bom candidato, mas não está em um partido que vai favorecer. Pô, tem partido que se a pessoa tiver pessoas que não sabem 6 mil votos, ela não vai entrar. E não vai entrar. E olha, gente, que para você ter 6 mil votos é uma enormidade de voto, principalmente para vereador, que é uma eleição proporcional. E nessa agora reduziu quase a metade de candidatos. Acho que reduziu por conta eram 1.000 e poucas, né? Então, nessa tem 800 e alguma coisa. Naquela época podia o coeficiente vai o quê? 27 mil. Estão trabalhando em média de 26, 27 mil. 26 a 28 mil ali para fazer o primeiro. Para fazer um. Não é. E aí para fazer o segundo tem um cálculo ali, proporcional. Então, assim, não é fácil. Não é. Então, assim, a gente diminuiu a quantidade de partidos, né? Com essas federações, partidos que se aglutinaram, né? Que se uniram. Então, assim, a cada eleição tem uma estratégia. Então, a escolha partidária também faz parte da estratégia. Você está em qual partido agora? Hoje eu estou no PSD. PSD, que é o partido do senador Omar Aziz. Omar Aziz, ele está apoiando o Davi para a reeleição. Exatamente. Como é que está aí está todo mundo alinhado, está tudo tranquilo? Você se sente bem no partido? Está bem no partido? Me sinto bem, a expectativa é boa. Né? O Davi, ele vem para a reeleição, eu entendo que ele merece essa reeleição. Claro. Na minha avaliação, ele tem feito uma boa gestão. De novo, pelas questões dos indicadores de desempenho. Quando números, você faz uma avaliação numérica, é impossível você não avaliar a gestão dele boa. Ainda que uma opinião ou outra possa falar assim, mas eu discordo disso. Ok, mas é uma questão mais opinativa, aquela questão mais emocional. Quando você vai para o racional, você vê a quantidade de UBSs que foram entregues, a quantidade de escolas que foram reformadas, de creches que foram entregues, a questão de ruas que foram recapeadas, os índices da saúde e os índices da educação não deixam dúvidas que a gestão dele foi uma gestão exitosa. Imagina que em 4 anos, quando você assume com a segunda onda de uma pandemia,
né? Durante a sua gestão, você tem a seca mais severa da história, você tem a enchente mais severa. Então, assim, tudo isso traz um monte de desafio para o gestor, que na minha avaliação é positivo, ele tem um saldo super positivo. Agora, é claro, como ele tem mais ali quatro candidatos, né, concorrendo com ele, todos os outros vão querer desqualificar o que ele fez, né, e vão ao máximo desqualificar. Então, assim, o meu partido apoia a reeleição, né, do Davi. Nós temos já outros colegas vereadores que também estão de mandato lá, e aí a gente espera que o partido ele tenha boa votação, todos, né, tenham um bom desempenho, para que a gente possa eleger o máximo, a maior quantidade. Hoje o partido que você faz parte, que é o PSD, tem vereador? Tem. Hoje nós... Porque tem quantos hoje? Nessa janela partidária... sim, houve... Então, mais 3 vereadores. Eu não vou falar não para não fazer propaganda deles. Né? Eu digo isso porque a questão que e se você tem que olhar, fazer o máximo eu possível, posso estar equivocado, mas quase todos os partidos têm vereador de mandato. Eu acho que apenas um partido, que é de um outro candidato, a prefeito, que nesse partido não tem vereador de mandato. Certo. Mas, ou um ou dois, mas todos os outros, mas absolutamente todos, ele tem só, né? Ou seja, ali é os votos do partido, né? Dos vereadores. O partido não fez federação. Não tem federação. Não. Então a gente concorre com os candidatos do próprio partido. Do próprio partido, exatamente. Tá tranquilo. Porque muitos deles estejam ali, os partidos estejam apoiando o Davi, mas não houve uma federação entre os partidos para que, por exemplo, o PSD tenha federado com outro partido e aí esses dois partidos ficam brigando ali entre si, entre os candidatos. Não teve isso. São todos apoiando o Davi. E, bom, estima-se que para o ano que vem aí o orçamento do município beira aí os 10 bilhões, né? A gente sabe que o trabalho de um vereador é fiscalizar, legislar. E também a gente sabe que existe lá as verbas, né, de imposição, que você é uma verba, é o direito, as emendas de imposição, que é um direito seu, você colocar, né, aonde você vê ali, onde você tem uma base, alguma coisa, você vê uma comunidade. Você tendo êxito, vamos lá, terminou as eleições, Antônio Peixoto se elege vereador de Manaus. Como é que seria hoje, o que a gente pode passar aqui para os nossos telespectadores, como é que seria os 4 anos aí do Peixoto como vereador? Bom, tudo isso é um aprendizado, né? Quando a gente passa pelo primeiro mandato, a gente aprende muita coisa, né? Eu quero dar continuidade a muita coisa que a gente já iniciou. Lá no meu gabinete, eu tinha um projeto de atenção aos autistas, né? Eu tinha uma profissional, uma psicóloga que atendia lá na Zona Norte 15 crianças autistas, Isso foi um aprendizado muito grande. Aí você fala assim, mas parece que hoje todo mundo quer entrar nessa causa autista, né? Porque está na moda, aquela coisa toda, e aí parece que falar sobre o autismo virou moda. Não é isso, às vezes você não escolhe a causa, é a causa que te escolhe, né? Eu, na minha família, tenho 2 sobrinhos, que agora é recente, no ano passado eles tiveram o diagnóstico de autismo, então o autismo não era algo que fazia parte da realidade da nossa família, e aquilo passou a fazer parte da realidade da nossa família, então todo mundo da família se voltou mais para essas questões, né? Eu mesmo estou fazendo uma pós-graduação em autismo, né, para estudar um pouco mais, porque hoje os termos mudam. Quando você vai falar sobre o autismo, você tem que tomar muito cuidado. As palavras podem gerar. A nomenclatura, essa questão toda, ela está muito sensível, porque as famílias realmente, né, aquelas chamadas famílias atípicas, né, que tem as crianças com autismo, né, e outros transtornos, realmente é algo que traz uma questão realmente assim, muito sensível. Então, eu busquei estudar, me aprofundar, para que a gente possa, inclusive, ampliar a discussão sobre o tema. Então, eu pretendo continuar um projeto como esse, né? Tem projetos que eu falo assim, eu me sinto útil, fazendo uma autoanálise, não é fazendo uma autopromoção ou autopropaganda minha, não, mas fazendo uma avaliação criteriosa, assim, bem honesta, uma autocrítica. Eu me senti muito útil, né? Eu posso citar um exemplo que eu sempre, quando eu falo com as pessoas, o quanto que eu pude ser útil como vereador, foi uma comunidade ali no Águas Claras, no Parque das Garças, que é a comunidade do Geladinho. Quando eu fui candidato em 2020, eu cheguei naquela comunidade que tinha aproximadamente 400 famílias, eles não tinham asfalto, não tinham água encanada, não tinha luz elétrica e não tinha iluminação pública. Então eles não tinham nem um comprovante de residência. Era uma área de ocupação irregular. Então imagina que aquela pessoa que mora naquela casa ali queria abrir um crediário
numa loja de departamento. Ela não podia porque ela não tem nem endereço, ela não tem nem comprovante de residência. Então, olha a dificuldade que é. Estive lá como em 2020, eu falei, olha, eu vim aqui como candidato, eu espero ser eleito, porque eu quero voltar aqui e trazer a prefeitura para que a gente possa melhorar, mudar essa realidade. Pô, em 2021, no meu primeiro ano de mandato, eu levei o prefeito Davi Almeida, o vice-prefeito Marco Jota, que na época era secretário da CEMINF ainda, eles andaram lá na comunidade. Hoje, a comunidade tem água encanada, tem os contadores nas suas casas, as pessoas pagam a tarifa social, porque são pessoas muito humildes, elas têm o comprovante de residência. Depois chegou o asfalto, nós negociamos com a Amazonas Energia, fizemos uma expansão de uma rede nova de energia elétrica lá, então eles colocaram os postes de energia elétrica, então não tem mais gato lá, entendeu? Não tem mais aquela ligação clandestina, e depois a prefeitura veio com a iluminação. Então, assim, e além disso, aquelas 400 famílias que tiveram esse benefício de infraestrutura, lá tem um morador, que é o seu João, que ele é um senhor idoso, cego e ainda é um paciente renal. Que a dificuldade para sair dali, né? E ele é deficiente físico, ele vive em cima de uma cama. Ele não sai, ele não caminha. Para ele sair de casa para fazer a hemodiálise, a família tinha que tirar o seu João, alguém da família no colo, para levar para fora da comunidade, porque o carro não entrava. Sim. E uma outra pessoa da família pegava a cadeira de roda para colocar dentro do carro. Assim, andavam, sei lá, uns 200 metros para sair da comunidade para chegar na rua principal. Hoje em dia não, hoje em dia o táxi, o Uber, chega na porta da casa do seu João, porque já tem asfalto, já tem acesso lá. Sabe, então assim, são tantas coisas que a gente fez, graças a Deus, que me traz muito orgulho pessoal, né? E uma autoanálise, uma autocrítica positiva de que isso eu me senti útil. Então esse senso de utilidade, né, que eu tive, né, enquanto parlamentar, que me faz querer voltar para a Câmara, continuar esse trabalho, né, por mais 4 anos, para que a gente possa dar continuidade a tudo isso daí. Legal. Ó, eu te fazer uma pergunta aqui que nem coloquei aqui na pauta e nada, uma questão porque eu já presenciei. Sei que você falou, inclusive, logo no início aqui do nosso podcast, a questão do esporte e tal, que você jogava e tudo. E até hoje eu vejo que você pratica, né? Você gosta muito do esporte, você gosta muito de pedalar, inclusive também eu apresento algumas corridas, já vi você da Polícia Civil também, inclusive você participou da Polícia Civil, da corrida da Polícia Civil. Verdade. Ou seja, o esporte tá lá, né, também, né? Tá com... Então, como eu te falei, na minha infância, na minha adolescência, eu pratico esporte desde criança. Comecei praticando natação, escolinha de natação, depois eu fui pro vôlei, futebol de salão, né, judô. Então eu pratiquei esporte na minha adolescência toda. Aí na minha vida adulta, com aquele trabalho, aquela coisa toda, deixei o esporte de lado, né? E aí ganhei peso absurdamente, né? Eu cheguei a pesar 132 quilos. 132 Tava. Quem for na minha rede social e ver ali... Tá lá, tá tudo registrado, tá, né? Tudo registrado lá. Você olhar e dizer inclusive, assim, ano passado eu fiz um vídeo para mostrar assim, o antes e o depois. Porque assim, até 2018, 2019, eu estava com 132 quilos. Obesidade grau 2, tá? Pré-diabético, todo desregulado ali, as taxas... colesterol, triglicerídeo. Eu fiz um exame médico para meu amigo, você tem uma filha pequena, se você quiser ver sua filha crescer, você tem que mudar de vida, senão você é um sério candidato a não viver muito. Quando o médico fala isso, hein? Aí eu falei, meu amigo, eu tenho que tomar vergonha na cara. Foi quando eu dei uma virada de chave, em 2020, lá na pandemia, eu comprei uma bicicleta, né? Eu costumo dizer que a bicicleta mudou a minha vida. De fato, isso realmente uma questão assim, real na minha vida. Comecei a pedalar, né, tomei um gosto, uma paixão tão grande pela bicicleta que hoje eu não me vejo não pedalando. Impossível uma semana sem pedalar? Não, na semana eu pedalo 4 vezes na semana. E eu acordo 4 horas da manhã, saio de casa ali por volta de 4h30, antes das 5 eu já estou pedalando, né? Quando dá mais 6h30, 6h40, antes das 7 já fiz as minhas 2 horas de pedal, aí eu vou trabalhar. Então assim, eu termino o meu treino umas 7 horas da manhã, tem gente que ainda está levantando, então assim, os meus treinos não me atrapalham em absolutamente nada. E me trouxe uma condição muito grande. E aí, para buscar a melhoria na performance da bicicleta, eu falei, eu preciso correr, eu quero melhorar na bicicleta. Aí eu entrei para o triatlo, eu fui fazer natação, voltei a nadar, comecei a aprender a correr, porque a corrida sempre foi algo muito ruim para mim, mas tomei um gosto pela corrida. Hoje, graças a Deus, eu consigo, já corri uma meia maratona. 21K aí? 21K, 2022, a meia maratona de Manaus, então 5 quilômetros. É algo que eu faço hoje com facilidade, 10 km eu faço com facilidade, 21 tem que treinar um pouquinho. Porque... Bora
Bora fazer o seguinte, olha, vem aí a meia maratona da Rocan. Não, eu espero que eu... Assim, não, faz 6 ou 12. Não, mas como vai estar na época de campanha, né? Então eu prefiro fazer depois. Você vai ter que andar muito, né? Primeiro a obrigação. Né? Depois, né? Vai ter que gastar muita sola, né? Exatamente. Mas realmente, de fato, isso me trouxe também aquela aproximação sobre questões que a gente nem trabalhava, sobre mobilidade ativa, que é um termo que é aquela... A bicicleta enquanto automóvel dentro da sociedade é algo que eu não olhava muito, porque não fazia parte da minha vida. Sim. Então eu passei a ser um defensor disso, né, desse transporte ativo, de você ter mais bicicletas no trânsito, andando. Então, para uma melhor infraestrutura cicloviária, Manaus precisa avançar nessa temática. Mas eu tenho uma lei de proteção ao ciclista de competição que cria aqui em Manaus as APCCs, que são áreas de proteção ao ciclismo de competição, que Manaus não tinha essa legislação. Eu criei essa legislação, né? Eu criei a Semana do Paradesporto, né? Uma lei minha também que valoriza o paradesporto. Então eu tenho também leis voltadas para o esporte, para a valorização do esporte também. E realmente pedalar, isso, né? Pedalar me traz realmente saúde, performance e principalmente um grande prazer. Eu sei que você saindo daqui vai atrás dos eleitores, vai pedir voto, fazer aquelas reuniões todas. Já estamos no período que é permitido, né? Falar o número, pedir o voto, aquela coisa toda. Por isso nós estamos nessa segunda temporada. Mas antes de a gente passar para essa parte, de falar do seu número, aquela coisa toda, deixar o espaço para você agradecer e pedir o voto também, o que eu não te perguntei e o que eu deveria ter perguntado. Não vale dizer qual é o meu número. Você não perguntou meu número, isso a gente vai falar ainda, calma. Não, acho que você falou... Deu pra gente... Deu pra resumir tudo. Eu falei um pouco da minha vida pessoal, da minha vida profissional, né, da satisfação que é ser vereador, né, o porquê que eu quero voltar realmente, me colocar o meu nome à disposição da sociedade pelo senso de utilidade. Acho que a gente conseguiu, graças a Deus, falar sobre tudo, né? E as pessoas, por exemplo, estão nos assistindo agora, falou, Sabadinho, mas se eu tivesse aí, eu tinha uma pergunta aí pro Peixoto, ó. As pessoas te encontram nas redes sociais, Instagram, claro, tudinho, o que você deixa eu tenho minha rede social, tenho Instagram, tá tenho tudo Facebook. Peixoto? Antônio Peixoto. Antônio Peixoto, Facebook, Instagram, pode colocar, exatamente. A sua foto tá lá. Já tá com o número? Qual é o número, rapaz? Fácil. Olha só, 55, que é o número do partido, certo. 888. Então 8 não combina, tem que correr muito, como né? 8 combina com Peixoto, então é 55, 888. 588. Peixoto. Vote no Peixoto, olha aí, acho que até o jingle, né? 55, 888, 55, 888, para vereador, vote no Peixoto. Então assim, tem um jingle legal assim. Poxa, muito legal. Peixoto, te desejo sucesso nessa trajetória, tá bom? E independente aqui dessa questão política, o Sabadinho Podcast, ele volta após as eleições, a gente volta já abordando vários assuntos. E você que tem aí uma experiência incrível de vida, né? A gente pode falar sobre vários assuntos, sobre esporte, pode falar sobre a questão de segurança, que você trabalhou muito aí na Polícia Civil, ou seja, na verdade, né? Você não deixou de ser, você só está afastado ali, né? Mas a gente pode falar sobre várias coisas. Quero te desejar sorte e eu aproveito agora, deixo o espaço aqui para você fazer o agradecimento. E esse é o teu momento aí com os nossos eleitores. Agora eu posso falar, telespectador e eleitores. Eu agradeço você mais uma vez, né? Pelo espaço, pela oportunidade. Para mim foi uma grande honra. Toda vez que eu me encontro com você é um grande prazer. Obrigado. Você é uma pessoa muito agradável. Fico muito feliz, né, de estar aqui. E agradecer a você também por ter me ouvido, né, pela paciência, e também eu venho aqui pedir de novo, né, o teu voto de confiança para que a gente possa dar continuidade a esse serviço lá na Câmara Municipal, de trabalhar pelas pessoas, de ampliar os ganhos que a gente já teve, principalmente na zona rural, que a zona rural é uma zona muito ainda carente. Eu acho que tem muita coisa para ser feita lá na zona rural, que eu acredito que ainda possa ser muito útil. E aqui em Manaus também tem tantos problemas, né, na parte de infraestrutura, enfim, que a gente precisa ampliar em serviços básicos, que eu gostaria de pedir o teu voto para vereador, né, Peixoto 55888. Perfeito. Bom, gente, podcast de hoje, o Sabadinho Podcast fica por aqui. Muitíssimo obrigado mesmo aí pela sua audiência. Aproveita aí, pega o link, manda geral aí nas tuas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas também possam conhecer um pouco mais aqui desse trabalho e conhecer também as propostas aqui dos nossos convidados, tá bom? O de hoje vai para conta. Muitíssimo obrigado, não se esqueça, tá bom? Se inscreva aí no canal,
pega o link e compartilha à vontade, porque aqui você já sabe, sempre que aparecer uma novidade, você será muito bem informado. Um abraço e até a próxima.